Oi, meu nome é Joyce e muitos de vocês me conhecem como Tiques Luz por conta da síndrome de Tourette. E eu sei que eu tenho estado um pouco ausente aqui no YouTube e muita coisa aconteceu desde então. Eu desenvolvi baixa visão e estudei por conta de sequelas de Covid. E para quem me segue lá no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas e eu vou responder aqui as 15 perguntas mais perguntadas no meu Instagram. O primeiro tópico que eu vou abordar vai ser mais um contexto geral sobre mim. Então, uma pergunta que eu recebo muito é se eu já tive um relacionamento sério. E a resposta é sim. E eu sei que isso leva a mais uma pergunta, então eu vou responder logo aqui. Nenhuma das minhas comorbidades fez com que fosse impossível com que eu tivesse um relacionamento sério. Claro que eu vou procurar pessoas que entendem, eu não vou sair às cegas escolhendo qualquer pessoa que pode ser simplesmente capacitista, que não sabe entender, não entende meu lado e não entende esse tipo de coisa. A segunda pergunta é quantos anos eu tenho? Eu recebo muito essa pergunta. Hoje, quando eu gravo esse vídeo, dia 11/11 de 2022, eu tenho 19 anos. Mas daqui a um mês, 8 de dezembro, eu vou fazer 20 anos. Uma outra pergunta que eu recebo muito, ainda mais quando eu comecei a postar vídeos sobre intercâmbio que eu estava fazendo para fora do país, é se eu tenho vontade de um dia morar fora do Brasil. E a resposta é sim, eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil. Eu acho que desde os meus 10 anos de idade eu já tenho esse pensamento de morar fora, que foi quando eu fui para Inglaterra pela primeira vez e me apaixonei por lá. Então, meu sonho é morar na Inglaterra. Uma outra pergunta que eu recebo é se eu me considero uma pessoa capaz de cuidar de mim mesma sem depender de outras pessoas. No início desse ano, de 2022, eu estava com muitas crises convulsivas e eu tinha muito receio de ficar sozinha. Mais recentemente, eu comecei a ter crises mais controladas devido a medicamentos e eu acredito sim que eu seja capaz. Eu não dependo de ninguém para me levar para os lugares, eu estou sempre andando para os lugares sozinhas, eu vou para fisioterapia, para as minhas terapias infinitas, pego ônibus, tudo isso sozinha. Ah, mas Joyce, como você pega um ônibus tendo baixa visão? Gente, eu vou parando ônibus e perguntando se ele vai para aquele lugar, porque eu não enxergo, né, o que tá escrito no ônibus, então eu vou perguntando. E é super tranquilo, os motoristas nunca fizeram cara feia pra mim, eu acho, pelo menos eu acho, né, porque eu não vejo direito. Mas sempre foi super tranquilo. Agora, já voltando um pouco mais para os meus diagnósticos, uma pessoa me perguntou se antes dos meus diagnósticos se era mais fácil viver. E eu confesso que não, porque antes do meu diagnóstico, eu sempre me perguntava o que tinha de errado comigo e isso sempre me deixava angustiada, porque eu me sentia diferente e não conseguia entender por quê. Então, é isso. Então, eu acredito que não. Uma pergunta que eu recebo muito é como é a relação dos meus amigos com os meus tiques, se eles riem de mim. Então, a relação com os meus amigos é super de boa, todo mundo na paz, todo mundo entende o que eu tenho. Como eu disse mais cedo, eu não vou ser amiga de qualquer pessoa, por exemplo, que não entende e que vai começar a me acusar de coisas, de que vai me agredir de alguma forma. Sempre estou bem seletiva nesse sentido, porque já basta a internet me atacando, não preciso de amigos pra fazer isso também, né? Eles riem de mim? Não. Isso é uma coisa que tem que ter a diferença, é rir comigo e rir de mim. Os meus amigos, com certeza, eles riem comigo de algum tique quando eu faço algum tipo engraçado. Por exemplo, eu já lambi, quando tava tirando uma foto com uma amiga, eu lambi o olho dela, porque eu tava bem próxima e lambi o olho dela. É claro que a gente riu naquele momento, né? Mas lembrando, o foco ela não riu de mim, ela riu comigo, porque eu também achei engraçado, então tem que ter esse balanço, essa diferença. Muita gente me pergunta se eu sinto dores por conta dos tiques. E a resposta é depende. Tem alguns tiques que não me machucam e alguns tiques me machucam bastante. Por exemplo, antigamente, antes de começar a ter meus tiques mais controlados por conta do medicamento que eu tava usando atualmente,
eu arranhava muito a minha pele, eu me tocava a parede, então eu ficava machucada, eu tinha movimento muito brusco, por exemplo, no meu pescoço, e ficava, tipo, doendo muito a minha cervical. Então, sim, existem tiques que me machucam. Já mudando um pouco de assunto, mais para diagnósticos recentes, muitas pessoas me perguntam se a surdez e a baixa visão são decorrentes da Tourette. E a resposta é não, não tem nada a ver. Tourette, surdez e baixa visão, completamente opostas. A surdez e a baixa visão vieram após eu pegar Covid com sequela, ok? Outra pergunta que eu recebo muito é como você lê as mensagens por conta da baixa visão? Você usa algum tipo de aplicativo de acessibilidade? A minha sorte é que o meu celular é um iPhone e ele mesmo já tem várias acessibilidades. No iPhone, por exemplo, eu consigo ampliar as fontes muito, tipo, deixar bem grande a fonte, o que me ajuda bastante a ler. Eu também tenho zoom, se eu der 3 tapinhas assim na tela, ele vai dar um zoom numa área específica que eu consigo movimentar a luz. E eu também tenho um óculos para leitura. Esse aqui, ele é para longe, né? Ele não corrige a minha visão, ele só diminui um pouco a minha deficiência, digamos assim, mas eu continuo tendo baixa visão com ele, minha visão não fica nítida. Mas eu tenho um óculos de leitura que aumenta bastante a fonte e eu consigo ler melhor. Outra pergunta que eu recebo também é se eu já nasci com deficiência auditiva ou se, por acaso, eu descobri quando mais velha. A verdade, na verdade, é que se eu nasci com deficiência auditiva, algum tipo de grau de perda de audição, eu não sei. Porque eu nunca tinha feito audiometria, exame de orelhinha, esse tipo de coisa. Eu não fiz esses exames rotineiros. Então, se eu tivesse algum tipo de perda de grau de audição, eu não saberia dizer. Mas isso nunca foi um incômodo da minha vida. Então, isso pode ser não, pelo que eu sei, eu não nasci com perda de audição. Foi mesmo depois de pegar Covid que a minha audição foi, tipo, daqui pra nada, praticamente. Outra pergunta é como é a dificuldade que eu tenho na universidade por conta da minha baixa visão e a surdez. Então, quando eu comecei a desenvolver a surdez e a baixa visão, eu não estava mais na faculdade, eu tinha parado por um tempo por outros motivos, não tem nada a ver com nenhum tipo de comorbidade. E não sei dizer muito bem. Depois de um tempo que eu já tinha começado a desenvolver a baixa visão e a surdez, eu comecei a fazer um curso online, certo? Que tinha algumas legendas, eu ainda tinha a resposta auditiva com o aparelho e tudo. Então eu tava conseguindo lidar super bem. Eu tinha alguma dificuldade, por exemplo, para enxergar o que o professor estava mostrando ali, porque a tela era pequena, digamos assim, mas eu consegui me adaptar bem. Mas depois, a partir do momento em que a minha audição foi praticamente nula e as legendas não eram 100% fiéis ao que estava sendo dito, eu tive que parar por um tempo o curso, porque eu não estava conseguindo mais ter um bom rendimento, porque eu não entendia o que o professor estava explicando e não tinha condições de continuar com o curso. Uma outra pergunta que eu recebo é como que é o balé tendo essas minhas deficiências. Quando eu comecei o balé, eu ainda não estava 100% surda, quase 100% surda no caso. Eu ainda tinha respostas auditivas com o aparelho, mas eu tinha assim dificuldade porque eu não conseguia escutar a música direito. Mas a partir do momento em que a minha audição ficou ali quase zero, eu comecei a ter muito mais dificuldade. Hoje em dia eu continuo fazendo as aulas de balé, só que eu sinto a vibração do chão, que a música, quando toca, ela vibra o tablado do chão. Então eu consigo ali pegar o ritmo, não perfeito, obviamente, mas eu consigo pegar o ritmo através da vibração que tem o som no chão. Então eu tenho, de certa forma, fluido. A professora sabe das minhas condições, então ela tá sempre tentando me ajudar, ela vai até minha frente para me corrigir e fazer esse tipo de correção. Então, tudo tranquilo, digamos assim.
Entrando nas duas últimas perguntas, muita gente me pergunta sobre minhas convulsões, o que os médicos dizem sobre minhas convulsões e como eu tenho tratado as minhas convulsões. Por muito tempo a gente achou que minhas convulsões, elas eram de origem não psicogênica, que eram de origem psicogênicas, ou seja, que estavam ali ligados ao transtorno neurológico funcional, certo? Só que o que aconteceu? Eu fui a um neurologista e ele falou que isso era muito estranho, porque a forma como eu relatava, os gatilhos que eu relatava, não condiziam com uma pessoa que tinha convulsões funcionais, psicogênicas. Então, ele, às cegas, sem nenhum mostrado nos exames, ele me deu um anticonvulsionante. E desde que eu comecei a tomar esse anticonvulsionante, as minhas convulsões reduziram de 5 por dia pra, tipo, se eu tiver uma por mês é muito. E a última pergunta é como eu tenho lidado com o que tem acontecido nos últimos meses, né, com tanto diagnóstico. E a verdade é que eu não vou mentir e dizer que foi tranquilo, foi de boa, nossa, uhul. Não, claro que tem muita dificuldade, muita, como posso dizer, mudanças, certo? Coisas que antes eu fazia, que agora eu tenho que fazer diferente, ou coisas que eu fazia antigamente que eu não consigo mais fazer hoje. Por exemplo, hoje eu uso o aparelho auditivo, que é um incômodo, eu uso bengala guia, eu uso bengala de apoio. São muitas coisas que eu tenho que me adaptando. Mas o que mais me ajudou, com certeza, foram as fisioterapias, a terapia com psicólogo. Eu faço terapia ocupacional, atualmente estou fazendo fonoterapia. Então, todas essas ajudas acabaram fazendo que o processo fosse um pouco menos difícil, digamos assim. Mas não é fácil. E é isso, eu espero que vocês tenham esclarecido um pouco as dúvidas de vocês, que eu tenha esclarecido um pouco as dúvidas de vocês. E até o próximo vídeo. Beijinho, tchau!